Olá pessoal, correção da prova dissertativa do dia 25 de agosto, segunda questão. Determine a equação das retas que tangenciam a elipse de equação x² mais 4y² igual a 4 e são paralelas à bissetriz dos quadrantes ímpares. Em seguida, determine o ponto de tangência dessas retas com a elipse. Bom, a bissetriz dos quadrantes ímpares é essa linha aqui, né? Certinho. Né? O quadrante ímpar é esse daqui, né? Que é o primeiro. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, né? E o quarto quadrante. Então, os ímpares, primeiro e terceiro. Essa é a bissetriz. Então, eu quero uma reta que seja paralela a essa bissetriz. Então, é uma reta que vai ter o mesmo coeficiente angular dessa bissetriz, né? Então, a reta paralela vai formar o mesmo ângulo. Aqui ficou bem ruim. Vai ter o mesmo ângulo, então vai ter o mesmo coeficiente angular, ela só difere, né? Pode diferir no coeficiente linear. Então, se a reta azul aqui é a reta y igual a x, né? A reta vermelha, paralela, é a y igual a x mais k. Ok? Bom, vamos apagar um pouquinho. Bom, então eu estou procurando uma reta paralela a essa reta azul. Tá, mas ela tem que ser paralela à reta azul e tem que tangenciar a elipse de equação x² mais 4y² igual a 4. Vamos deixar ela na forma reduzida? Então divide tudo por 4. Então aqui dividindo por 4, né, vai ficar só o y², vamos pôr sobre 1 então. E aqui fica 1. Então note que é uma elipse que está deitada, né? O eixo maior está paralelo ao eixo x, o centro dela está no 0, 0, e o A, o eixo, né, o A² vale 4, então o A vale 2, e o B vale 1. Tá bom? Então com isso eu consigo fazer um rabisco da nossa elipse, né? Então vamos lá, aqui ó, marcando aqui 1, 2 para o A, menos 1, menos 2, 1 para cima, 1 para baixo. Então aqui está o nosso retângulo fundamental. Tá, não precisava desenhar não, viu? Mas para uma resolução fica bacana, né? Então você faz aqui um retângulo de medidas 2A, né? 4 e 2 e 2B, 2A e 2B, né? 2A é 4, eixo maior, 2B é 2, o eixo menor. E aí você desenha uma elipse. Então vou tentar colocar a elipse aqui. Ok, aí está a elipse, então, de equação x² mais 4y² igual a 4. Então, o que eu estou procurando? Uma reta, copiar, colar, paralela a essa, né, que tangencia a elipse. Então, repara que vai ter duas respostas, né? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo, né? E a gente tem que achar, então, as duas. Então, por isso que o texto está no plural, né? Determine a equação das retas. Então, são duas. Tá? E em seguida o ponto de tangência. Então, em seguida, ele ainda quer, nesse enunciado, o ponto de tangência, que é o ponto onde está encostando aqui. Tudo bem? Então, é isso que a gente quer na questão. Mãos à obra, né? Eu vou apagar isso aqui que não precisa, foi só para a gente poder fazer o rascunho aí da situação. Bom, a equação, então, dessa reta, ela é y igual a x mais k, lembra? Eu quero então um ponto, ó, olhando para esse ponto aqui, eu quero um ponto que esteja na elipse e na reta simultaneamente. E toda vez que eu quero isso, eu quero um ponto que satisfaça então as duas equações simultaneamente. Eu tenho um sistema de equações para resolver. Então basta resolver esse sistema para achar esse ponto de tangência, né? Então vamos lá. Bom, o y já está isoladinho, só que tem um 4 aqui na frente. Então vamos isolar o x, que fica mais fácil. Né? Uma continha a menos. Então x igual a y menos k. Substitua aqui. Então vai ficar no lugar do x, você escreve y menos k. Então vai ficar y menos k ao quadrado mais 4y² igual a 4. Desenvolva o TQP. O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 4y² igual a 4.
E repara então que agora eu só tenho a incógnita y e esse valor k, que é justamente quem eu quero descobrir, né? Se eu descobrir o k, eu tenho a equação da reta e acabou metade da questão. Bom, a y² mais 4y², então vai dar 5y², menos 2k, que multiplica o y, mais k² menos 4 igual a zero. E aqui eu caí numa equação do segundo grau. Então, se é uma equação do segundo grau, a equação do segundo grau pode ter até duas raízes reais, né? Ela pode não ter nenhuma raiz, uma raiz só ou duas. Né? Quando eu estou resolvendo esse sistema, então, ponto de encontro entre uma reta e uma elipse, se essa equação do segundo grau aqui tiver duas soluções, duas raízes, significa que a reta estará cortando a elipse em dois pontos. Se essa equação tiver uma raiz só, significa que a reta estará tangenciando a elipse em apenas um ponto, né? Tangenciando, tocando em apenas um ponto. E se não tiver raiz real, significa que a reta estará sem contato algum com a elipse. E uma equação do segundo grau, né? Quando que ela tem duas raízes? Quando delta é maior que zero. Quando tem uma raiz só? Quando delta é igual a zero. E quando não tem raiz? Quando delta é menor que zero. Como eu quero que essa reta e a elipse tenham apenas um ponto de contato, eu quero que essa equação tenha apenas uma raiz real. Eu quero que o discriminante, o delta dessa equação, seja zero. E é isso que a gente vai ver, né? Qual é o valor do k que eu tenho que escolher para que essa equação tenha o delta igual a zero. O delta da equação é b², então vai ficar menos 2k ao quadrado, menos 4ac. Certo? E eu quero que ele seja zero. Então, qual o valor k que faz isso dar zero? Então, aqui vai dar 4k² menos 20k² mais, né, 20 vezes 4, 80, igual a zero. Então, aqui vamos ter 16k² igual a 80. Repara que eu já fiz o joguinho de sinal aqui. Então, k² é igual a 5. Portanto, existem dois valores de k que fazem o delta dar zero. Existe o k valendo mais raiz de 5 e o k valendo menos raiz de 5. E pronto, resolvi a primeira parte da questão. Ó. Encontrei dois valores de k que fazem essa equação ter apenas uma raiz real. E um valor de k, então, vai gerar a reta de baixo, né? Aqui vai ser o menos raiz de 5. E a outra a reta de cima. Aqui vai ser o mais raiz de 5. Certo? Então, essa reta aqui, a reta de cima é a reta y igual a x mais raiz de 5. E a reta de baixo, y igual a x menos raiz de 5. Metade da questão já era. O que eu tenho que achar agora? Eu tenho que achar agora, já achei as tangentes, agora a gente precisa achar os pontos da tangência, né? Os pontos onde está encostando. Então, a gente já impôs a condição. O delta tem que ser zero. Sendo o delta zero, o k tem que ser ou mais ou menos raiz de 5. Vamos substituir aqui, continuar a equação para achar o y e o x, né? Que satisfazem o sistema. Belezinha? Bom, então eu tenho a equação aqui e vamos pegar a primeira opção. K igual a raiz de 5. Sendo k raiz de 5, substituo aqui. Então vai ficar 5y² menos 2 raiz de 5y mais k ao quadrado. K ao quadrado vai ser 5, né? 5 menos 4, 1, igual a zero. Só que a gente sabe que nessas condições, com k valendo raiz de 5, o delta é zero. Certo? E toda vez que o delta é zero, você pode prestar atenção, né? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Só tem uma raiz. Ó, consegue ver o trinômio? Raiz de 5y. Consegue ver que isso pode ser reescrito assim? Raiz de 5y menos 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro, está aqui, 5y². Duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 raiz de 5y, mais o quadrado do segundo. Isso igual a zero. Então, raiz de 5y menos 1 tem que dar zero. É a única raiz.
Então aqui vai dar y igual a raiz de 5 sobre 5 já racionalizado. Belezinha? E se o y é raiz de 5 sobre 5, quem vai ser o x? Aí lembra, o x está aqui, aonde está aqui? O x é y menos k. Então, o x será o y menos o k. Então, fazendo essa conta, vai dar menos 4 raiz de 5 sobre 5. Opa! Então, o ponto de tangência aqui, o ponto de tangência será, vamos chamar de T1, menos 4 raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5. Repara que é uma coerência, né? Ó, quando k vale raiz de 5, é o ponto aqui em cima. E o ponto de tangência, ó, a gente encontrou um x negativo para ele e um y positivo, né? Raiz de 5 é 2 e pouco. Lembra que o b aqui é 2, né? É 2 ou 1? E eu esqueci, apaguei, né? Bom, desculpa, raiz de 5 é 2 e pouco, mas é 2 e pouco dividido por 5. E aqui o b era 1, né? O b era 1 aqui. Então é coerente, né? E você pode fazer isso no GeoGebra também, né? Como a gente fez na aula. Bom, e o outro valor é só colocar o k valendo menos raiz de 5. E vai ser a mesma conversa, né? Ó, vou pegar essa equaçãozinha aqui. Nem deve ter, né? Só colei direto. E aí você coloca agora o k valendo menos raiz de 5. A única diferença será qual? Será nesse sinal, né? Com k valendo menos raiz de 5, aqui vai ficar 5y² mais 2 raiz de 5y mais 1, né? 5 raiz de 5² menos 4. Então, de novo, você tem um TQP, só que agora vai ficar raiz de 5y mais 1 ao quadrado igual a 0. Então, aqui vai ficar raiz de 5y mais 1 tem que ser 0, só vai ter uma raiz, que é menos raiz de 5 sobre 5. Tá bem? E o x continua sendo y menos k, né? Então, o x será o y menos o k. Só que agora o k, toma cuidado, ó, o k é menos raiz de 5, então vai ficar menos com menos dá mais. Então aqui o x vai ficar 4 raiz de 5 sobre 5. E o ponto de tangência 2 será 4 raiz de 5 sobre 5 menos raiz de 5 sobre 5. Tá bem? Então repara que há uma simetria aqui, né? Em relação à origem. Simetria aqui em relação à origem. Bom, então é isso. Uma questão trabalhosa, né? Mas que tem um roteirozinho bem legal, bem interessante, importante saber. Então, ponto T1, ponto T2. Então é isso. Até a próxima.